O amado levou a mensagem lá dizendo o seguinte, que ele foi atraído no corpo de Cristo, ele crê, que ele foi crucificado, que ele foi morto, que ele foi sepultado e ressuscitado com Cristo. Cremos nisso? Ok. Aí eu saio daqui feliz da vida. E agora? E agora? Jesus diz que o Espírito Santo que ele enviou habita no corpo de cada um de nós. E que nós somos santos. Santo frutifica, porque se não frutifica, ele diz que corta e queima. Frutificar para Deus, amados, é andar em novidade de vida. É esse o fruto que ele espera da gente. E ele vai capacitar cada um de nós com um determinado dom, uma determinada inspiração. Vou dar um exemplo. Às vezes o amado aqui não vai ser pastor. Ele não vai vir à frente. Mas Deus abençoou ele com recurso. Ele é muito bem sucedido aí fora, ganha muito bem, tem uma vida tranquila. E Deus vai tocar no coração dele e ele vai frutificar para Deus com o que Deus fez mais por ele, abençoando a vida financeira dele. Às vezes, um amado é um profissional da área da psicologia, tem extrema facilidade de lidar com o ser humano, e ele fala assim, mas eu não sei levar a palavra direito, eu tenho essa dificuldade, mas Deus te deu uma capacidade. Essa capacidade foi Deus que te deu, de acolher a outra pessoa. Então, use isso para o reino. Use isso para o reino. Eu sou um contador muito bem sucedido, eu faço contabilidade, eu sou extremamente competente na minha área, mas dentro da igreja eu ainda não consegui entender o que eu posso fazer por Deus. Trabalhe na área contábil da igreja, ajude, se ofereça. Isso é trabalhar para o reino. É você trabalhar não só pela igreja física, mas pelo corpo espiritual. O propósito nosso aqui, tem aquele louvor, né? Que nada pode parar a igreja. Como que a igreja vai ser fortalecida se ela não tem aqueles pilares fundamentados dos irmãos que entendem que andar em novidade de vida é eu me colocando à disposição do evangelho, eu me colocando à disposição da palavra. Isso é uma forma de frutificar para Deus. Eu estou dando só uma. Existem várias. Eu sou médico, eu sou empresário do ramo X. O que eu posso contribuir para o reino? Como eu frutifico? Porque, para mim, amados, isso é uma opinião minha. Eu vir à igreja e me alimentar da palavra, muito bom. Obrigado. Muito bom. Mas eu estou alimentando a mim. Isso é importante. Mas se ele diz que quem não frutifica, ele corta. Ó, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. É a palavra que está dizendo. Aqueles que frutificam, ele corta para que frutifique mais ainda. Aqueles que não frutificam, é porque tem várias mensagens ligadas a isso, né? Inclusive de você imaginar que existem pessoas que dizem que acreditam, que fazem parte do corpo. Até tá ligado ao tronco. Tá ligado ao tronco. Cadê o fruto? Cadê o fruto? Aí Deus diz que vem e faz assim, ó. Aí vocês vão dizer assim, então eu tenho que frutificar na marra, na raça, para poder fazer parte do corpo. Não, amado, você não tá entendendo. Frutificar é consequência do tronco. Se eu não frutifico, tem alguma coisa errada. É sobre isso. É sobre isso. Se eu não me incomodo com isso, tem alguma coisa errada. Vou dar outro exemplo para fechar a mensagem. Eu vou à igreja, eu ouvi que eu fui atrás do corpo de Cristo. Eu ouvi que ele me levou à sepultura com ele e eu ouvi que eu fui ressuscitado com ele. Eu estou dizendo que eu cheguei e ouvi isso. Então eu quero que vocês pensem o seguinte. Vamos lá. Se eu ouço isso, qual é o sentimento, amados, que a pessoa, na cabeça de vocês aqui, deve ter? Eu ouvi, eu compreendi. Não é pelo saber, né? Mas é pelo crer, que eu fui atrás no corpo de Cristo. Como nasce de novo? Aí você vai lá, Deus te dá a capacidade de compreender como nascer de novo. Que é você crendo que você foi atraído no corpo de Cristo, você morreu com ele, você foi ressuscitado com ele. Mas que maravilha! Eu fui ressuscitado com ele. E agora? Se eu creio que eu fui atraído no corpo de Cristo, morri e fui ressuscitado com ele, por que eu não passo pelo batistério? Por que eu não confesso isso para Deus? Para o mundo? E não digo para o diabo que eu não pertenço mais a ele? Mas eu não sou nem mais de mim mesmo. Isso é outra coisa que Deus botou na minha boca, quer dizer, a boca fala que o coração está cheio. Quando alguém começa a falar muito, não sei o que, eu digo, amado, eu não sou mais dono de mim, eu não pertenço mais a mim. Quando eu ficava muito ansioso com as coisas que elas não aconteciam, e isso até hoje acontece,
me vem um sentimento assim que para mim vem do Espírito Santo. Você não pertence mais a você. Você pertence a mim. Então agora é do meu jeito. A pessoa que tem esse sentimento de ouvir, entender, Deus trouxe ela até aqui. Olha o passo que ela deu, ela está aqui. Ela ouviu a mensagem. Ela diz que creu. Ela sabe que ela foi atraída no corpo de Cristo, que ela morreu e ele ressuscitou ela. É batistério, amado. É batistério com força. É batistério com força. E oração, joelho no chão, Senhor, me sustenta, me guarda, me protege, me faça ser essa pessoa santificada e capacitada por ti para poder frutificar para o teu reino. A palavra diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor. A palavra diz que a gente se identificar ao mal, ou achar que é o mal, não precisa ter certeza, desvia, sai. Decisão. É uma decisão. Isso não vai cair no teu colo, amado. Essa decisão é sua. O celular, eu estava ouvindo uma mensagem de um pregador, ele dizia o seguinte, que o sexo, a pornografia, é a arma mais poderosa de Satanás. Para desvirtuar a pessoa, tá? E isso está muito fácil na mão das pessoas. Na palma da mão, eu contratei um canal, e o canal, um aplicativo, alguns de vocês devem ter isso em casa, vem lá com um monte de canais e tal, e vinha os canais que tem isso também. Aí eu liguei lá para a central e pedi para a pessoa tirar esses canais. A pessoa foi e tirou os canais. É decisão ou não é? É uma decisão que eu tomei. Eu não quero. Tem coisa que atrai a gente. Não vamos ser hipócritas. Todo mundo aqui queria ser rico, todo mundo aqui queria ter uma vida, porque isso é a carne. Quando eu digo queria, vocês entendem o que eu estou dizendo, né? É uma propensão. Porque a palavra diz que aqueles que são do Espírito andam e escolhem as coisas do Espírito de Deus. É sobre isso. E aqueles que estão na carne, eles estão propensos às coisas da carne. Como que um filho de Deus, que fui atraído, morri, fui ressuscitado com Cristo, sou a habitação do Espírito Santo, eu vou tomar uma decisão de optar pelas coisas do mundo? Essa decisão é minha. Eu não posso... isso é coisa do diabo. Foi o diabo que me levou a fazer isso. Então quem que habita em você? Deus ou o diabo? Eu preciso me cobrar disso. Eu preciso assumir a minha responsabilidade. Eu tenho responsabilidade com Deus. A palavra diz que quem não faz isso leva Jesus à vergonha. Porque quer crucificar ele toda vez botando desculpa no diabo. Não fui eu, foi o diabo. Foi você. A palavra diz que o homem, ele é engodado pela própria concupiscência dele. Ele é engodado pelo próprio desejo da carne. Aí a pergunta que eu faço para os amados é, o seu desejo está focado no que exatamente? Nas coisas do Espírito ou nas coisas do mundo? É uma decisão que nós temos que tomar. Bota o joelho no chão. Senhor, por que eu ainda sinto isso e isso não te agrada? Por que está acontecendo isso na minha vida? Senhor, me livra disso, tira de mim. Ei, amados, nós temos liberdade para conversar com Deus. Em nome de Jesus. Jesus é o intermediador. É ele que está aí para a gente poder usá-lo. Usá-lo, vocês entenderam, né? Por intermédio dele. Senhor, me livra disso. Eu sempre dou um exemplo que é assim, você tem uma casa grande com vários cômodos e você vira para Deus e fala assim, Senhor, a minha vida é sua. Aí Deus diz assim para você, tá bom, mas agora eu vou entrar na sua casa, vou vasculhar todos os seus pertences e tudo que não for bom, eu tiro. Ok? Tá bom, não tem problema nenhum. Aí Deus começa a vasculhar e arrancar de dentro da sua casa, você é a casa, tudo aquilo que não presta. Você começa a se sentir incomodado, porque ele está mudando a tua rotina, ele está invadindo a sua privacidade. Invadir, entende, né? Invadindo a tua privacidade. Aí tem aquela gaveta que você tranca lá, que não quer que ninguém veja. Deus vai lá naquela gaveta mexer nela. Nada fica encoberto diante de Deus. Eu tenho umas coisas que eu já vi, que eu acho impressionante, que a pessoa está aqui dentro da igreja. Quando eu digo aqui, não dessa igreja, dentro de qualquer igreja, diz que é filho de Deus, que vive uma vida para agradar a Ele, que tem o Espírito Santo, que frutifica para Deus e esconde algumas coisinhas das pessoas. De Deus não esconde. Aí vem Deus e torna tudo público. Torna tudo público. Aí você fala, nossa, mas como é que as pessoas ficaram sabendo disso? Porque diante de Deus nada fica oculto. Nada se esconde. Não escondam nada de Deus, meu amado. Ninguém vai conseguir esconder as coisas para Deus. E Deus faz mais. Deus faz a pessoa falar o que não devia. Eu já vi pessoas entregarem as coisas assim de bandeja, que ela faz e está errado. E você, mas a pessoa faz isso? Quem te falou? Não, foi ela mesma que falou que faz. Então isso não tem nada a ver. Isso não é do Espírito. É como se eu viesse aqui à frente e dissesse para vocês que eu engano, que eu roubo, que eu faço falcatrua, que eu traio a minha esposa. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Porque diante de Deus nada fica oculto. A pessoa sai, eu falo isso, vocês vão ouvir de mim e vão dizer assim, mas por que o Palmieri falou isso? É porque diante de Deus nada fica oculto. Ele quer que as pessoas saibam quem o Palmieri é. E isso é um presente que Deus nos dá. Porque eu tenho a chance de me arrepender e voltar
para essa posição, ou eu posso assumir o erro. E vocês sabem o erro para onde leva. O galho que é cortado e lançado no fogo. Essa decisão é nossa. Essa decisão é sua. Tome posse da vida eterna que Deus preparou para você. Peça para Deus te capacitar, para te dar essa fidelidade que é imprescindível, essencial no reino. Deus não lida com traição, Deus não lida com pecado. Certo? Olha os exemplos na Bíblia. As pessoas que erraram, não se arrependeram, onde elas estão. Se a gente erra, a gente tem a chance de dar um passo atrás e dar um outro rumo para a nossa vida. Para que a gente ande em novidade de vida. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito se fará a vida eterna. É um resumo do que eu falei. Tem outros qual é? Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Porque, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu vou fechar esse versículo dizendo para vocês o seguinte. Aí quando você estiver capacitado por Deus, quando você realmente caminhar como nova criatura, não estou dizendo que ninguém aqui caminha. Quem já faz isso, bênção. Tá tudo bem. Aí você vai poder olhar e dizer assim, Senhor, a glória é sua. A palavra de Deus diz que o Filho de Deus vai receber galardão lá naquele dia. Ok? E foi uma mensagem muito boa que eu ouvi, que diz o seguinte, que esse galardão que a gente recebe de Deus é para colocar no altar dele. Gente, nem o galardão que a gente vai receber é nosso, é para o Senhor. Então, se eu sou atraído no corpo de Cristo, se eu creio que eu fui, que eu morri, fui ressuscitado com Ele, se eu tenho uma vida santa, se eu frutifico para Ele, a glória é do Senhor. Amém? Agora sim, vamos ficar em pé e vamos orar.